Quem é mãe e trabalha fora já sabe, né? Voltar às atividades depois de passar o período de licença maternidade grudada com o bebê não é fácil, é de doer o coração. Mas não tem jeito. É hora de mudar a rotina, apertar os horários e conviver com muita saudade. O repórter Tarcísio Oliveira mostra pra gente como as mamães sofrem nesses casos. O sonho de muitas mulheres é ser mãe. Nas ruas, elas estão por todos os lados. Então, nada melhor do que ter um tempo só para cuidar desses pequenos. É aí que entra a licença maternidade, um período em que Juliana vai sentir saudades. Foi maravilhoso, tudo de bom, aproveitei, estou aproveitando ainda, né, cada momento que eu tenho para ficar com ele, muitas coisas que a gente está aprendendo junto, né, tudo muito gostoso. A mãe tem mais um mês para ficar bem perto de Pedro. Deixar o primeiro filho em casa vai apertar o coração. Um pouco apreensivo de como vai ser o meu retorno ao trabalho, como que ele vai ficar, como que ele vai se sentir, como que eu vou me sentir no trabalho, né? A licença maternidade é uma forma da mãe dar os cuidados necessários ao filho logo nos primeiros meses de vida e, é claro, se recuperar da gravidez. O tempo geralmente é de 4 meses e a mulher ainda tem vários benefícios. O salário é pago normalmente, o direito ao 13º salário e férias permanece. E o benefício pode ser solicitado a partir do último mês de gestação. Laís tem 2 filhos, Liz e Daniel. O menino nasceu em janeiro. Há um mês a mãe voltou a trabalhar. A nova rotina apertou os horários. Em apenas 1 hora de almoço, amamenta, troca a roupa e dá carinho. Quando eu venho almoçar, por exemplo, eu fico com vontade de ficar mais tempo com eles, né? Não voltar tão rápido para trabalhar ou nem voltar, mas tem que trabalhar, né? E a gente vai conciliando as coisas. A professora teve que recorrer à ajuda da babá. Quando tá chegando no horário de 10h30, 10h40, ele já começa, o minhãozinho que é pequenininho, já começa a ficar do rei que tá ali, ó, procurando, parece que tá vendo a hora que ela tá chegando, entendeu? E ela já começa a ir para a porta e olhar pro lado do caminho. Ei, meu amor, vem dar um abraço na mamãe, vem. Dá um abraço da mamãe, meu amor! Bem-vinda de minha vida! Bem, em muitos casos, essa separação entre mães e filhos recém-nascidos acaba gerando até traumas. A saudade é muito grande, né, gente? E a gente vai conversar sobre isso a partir de agora com a psicóloga Tatiele Bonan. E você também pode participar da nossa conversa fazendo perguntas, tirando as suas dúvidas. Você sabe que é fácil, né? É só entrar em contato com a gente pelo telefone 3526-4400 ou utilizar o Facebook, facebook.com/estvsul. Tatiele, boa tarde. Boa tarde, Renata. Você viu, deu até um aperto no coração. A gente ficou apertadinha, que funcionou, que dó, né? Essas mães sofrem mesmo com esse momento. Gente, mas é um momento bem difícil mesmo? Muito difícil, Renata. A gente vai pensar o seguinte, essa mãe passava pelo menos o dia inteiro com a criança e mal tomava banho, mal tinha tempo para comer. Ela estava com o bebê sempre por perto. E agora ela vai ter que ficar fora, 9 horas mais ou menos fora de casa, sem estar cuidando do bebê. Então é claro que isso corta o coração da mãe e o bebê também pode sofrer consequências. E como é que a gente pode fazer para superar esse momento de separação sem muitos traumas? Pois é, um bom planejamento é essencial. É importante, primeiro, que o casal decida. É preciso que a mãe volte mesmo a trabalhar? Porque muitas famílias têm a possibilidade de ficarem com a criança, da mãe ficar em casa com a criança, da mãe não precisar voltar a trabalhar. Então, a primeira decisão é essa, vai voltar a trabalhar ou a gente pode ficar em casa mesmo? Tendo que voltar a trabalhar, precisa tomar decisões. Quem é que vai ficar com essa criança? Porque o que angustia muito a mãe é não saber se o filho vai ser bem alimentado, se ele vai ficar limpinho, se ele vai ficar chorando muito. Então, muitos optam pela avó, pela babá ou pela escolinha. Porque a mãe sempre acha que é ela que está sabendo fazer a coisinha certa, né? Mas é a mãe que conhece mesmo o jeitinho da criança. Existe uma preocupação da mãe com relação ao fato da criança sentir falta dela? Sente sim. Até para decidir se a mãe volta a trabalhar ou não, é importante entender como que está o vínculo da mãe com o bebê. Porque muitas vezes a mãe não está com um vínculo bom. Então é aquela criança que antes mesmo da mãe voltar a trabalhar, está chorando muito, está se recusando a alimentar, não mantém contato visual com a mãe, uma criança apática. E em algumas situações, enquanto a criança não está bem emocionalmente para esse momento, ou a mãe está exclusivamente amamentando a criança no peito, existe a possibilidade até mesmo de poder pedir uma extensão da licença maternidade, junto ao Ministério
Ministério Público, acredito. E a questão da amamentação, que a gente vive frisando, que é tão importante para a saúde do bebê, ela pode ficar comprometida, de repente, se houver esse trauma da separação entre mãe e filho? Podemos. As mães podem até com leite secar, né, de ficar tão preocupada. Mas ela pode também, antes mesmo de sair de licença maternidade, já estar preparando o próprio corpo para estar tirando o leite com a bombinha, aprendendo a armazenar o leite para que quando ela saia para trabalhar, o bebê possa ter o leite materno. E aí entram todos os cuidados que muitos hospitais oferecem o serviço, e a prefeitura também oferece, de orientar a mãe em como está fazendo toda a esterilização para que o leite fique adequado. Olha, tem uma perguntinha, vamos ver. A criança estranha todo mundo, inclusive os tios e os avós. Como fazer para ela se acostumar? Não deixou aqui o nome, não quer se identificar. Pois é, a criança ela leva um tempo mesmo para estar se acostumando. O que a gente percebe na psicologia é que muitas vezes a maior dificuldade é da mãe. Então, quando o filho está com muita dificuldade de ir para a escola ou chorando muito quando a mãe sai para trabalhar, é preciso que a mãe faça uma autoavaliação. Está sendo muito difícil para quem, na verdade? Será que não é para ela, né, que está toda preocupada, fica insegura e a criança também não fica com segurança para estar com os outros parentes? Afinal de contas, a criança também sofre, né? A gente fala muito do sofrimento da mãe e tal, é difícil, mas a criança também sofre, é preciso que ela também se adapte a essa nova realidade, né? É verdade. Para a criança também não é fácil. Ela estava com aquele cheirinho da mãe o tempo todo e de repente não tem mais. Mas uma estratégia boa também é a mãe deixar a roupa dela com o bebê, né? Se a criança vai, por exemplo, para uma escolinha, levar para a escolinha o lençol de casa, a mantinha de casa, para que a criança fique com o cheiro do ambiente que ela fica mais confortável. Mandar para creche, assim, ainda novinho, pode causar algum tipo de transtorno para a criança? Eu não diria transtorno, Renata, porque a gente tem que imaginar que essas instituições estão preparadas, mas claro que é sofrido para separação. Entretanto, vamos imaginar o seguinte, na escola, ela está com outras crianças, ela tem uma rotina bem mais certinha de horário de comer, de troca de alimentação, então para ela fica mais fácil também, porque ela entra num estabelecimento onde ela tem rotina, companhia de outras crianças e estímulo. E como é que a gente pode fazer para evitar, então, esse famoso sentimento de culpa? É inevitável. Eu acho que todos vocês que são mãe estão nos assistindo e falam assim, não tem como não sentir, porque o desejo de toda mãe é com certeza uma coisinha ficar tão pequenininha, frágil, que precisa de cuidado. Claro que a mãe vai querer ficar com o bebê. Então, assim, é saber que é um processo natural e que até mesmo o afastamento da mãe faz com que a criança desenvolva também recursos para lidar com a solidão, porque afinal de contas, ainda adultos estamos sós o tempo todo, ainda que com parceiros e com outras pessoas. E para minimizar essa saudade, quando eles se encontram, pode rolar massagenzinha, aquele abraço? Eu recomendo muito isso nas famílias que eu atendo, né? Chegar da escola e ter um momento com a mãe, a massagem ela é muito legal para ser feita antes de dormir, porque isso aumenta muito o vínculo da mãe com o bebê. Então, tocar, abraçar, beijar, e se você tem dificuldade, comece devagarzinho. Você vai ver que com o tempo você consegue cada vez mais se aproximar dos seus filhos. Tá ótimo, Tatiele. Agradeço muito a sua participação. Obrigada. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou também. Tá joia.